Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, congratulando a todos aqueles que têm participado do grupo Teólogos da Verdade, agradecendo àqueles que estão nos seguindo no nosso canal no YouTube, que também nos acompanham pelo nosso blog oficial. Obrigado aos muitos irmãos que estão conosco nos nossos 4 perfis no Facebook. Obrigado àqueles que também nos acompanham pelo Instagram, pelo Twitter. Obrigado, enfim, a todos que de uma forma direta ou indireta acompanham, apoiam e oram pelo nosso ministério. Que Deus os abençoe, que Deus os recompense na proporção, na medida dobrada desse apoio, desse carinho que os amados nos têm dedicado. Irmãos, hoje nós temos como tema o subir no monte. Será que há base bíblica para essa prática? Será que Deus requer que o seu povo pratique algum tipo de sacrifício? Meus amados, eu dou graças a Deus por cada momento que eu passo na presença do Senhor. E nunca me passou pela cabeça ir orar no meio do mato para buscar ao Senhor. Eu me pergunto, para quê? Eu penso no Sermão do Monte, Mateus 5:1, Lucas 6:17. Ele também poderia ser chamado de Sermão da Planície. Jesus só foi ali simplesmente porque era um local plano e porque daria para todos o escutarem melhor. Os irmãos sabem que não é do meu costume falar de pessoas, e acho até que não nos convém fazer isso, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nós falamos de situações, abordamos costumes, falamos de práticas, alertamos o povo de Deus a não se iludir com falatórios, com instruções e induções que perante a Bíblia Sagrada, perante o bom senso, que perante os bons costumes da nossa fé, são completamente contestáveis. E com base nisso, eu de imediato já aponto 3 verdades, 3 constatações que têm forte relação com a questão de hoje. Em primeiro lugar, muitos não estão orando em monte nenhum. Eles mantêm essa prática no meio do mato mesmo e chamam de monte. Em segundo lugar, para buscar a Deus, eu não preciso ir a montes. E em terceiro lugar, a igreja primitiva não orava em montes. Orava em casas, orava nos seus próprios templos, que em geral eram as suas próprias casas. Eu gosto sempre de perguntar: quais dentre os apóstolos, irmãos, oravam no monte? Para onde Pedro e João estavam indo na hora da oração? Ao templo, é o que está escrito em Atos 3:1. Onde Pedro estava orando quando o Senhor lhe deu uma visão acerca da evangelização dos gentios? No terraço de uma casa, é o que está escrito em Atos 10:9. Salmos 24, de 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, que não jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Êxodo 24, verso 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servo, e subiu Moisés ao monte de Deus. Êxodo 34, 29. Aconteceu que, descendo Moisés ao monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Em Marcos 1:35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Em Mateus 14:23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. Bom, para quem lê a Bíblia, como se fosse um manual de instruções, certamente vai achar que alguns versículos são suficientes para confirmar que nós temos que agir da mesma maneira. Mas na Bíblia, irmãos, também existem versículos que mandam apedrejar pessoas, que mandam expulsar os leprosos das cidades, que mandam sacrificar animais, que mandam não comer peixes sem escamas. Então, certamente não basta existir um versículo na Bíblia. É preciso saber quando aquilo foi dito, para quem foi dito, em que circunstâncias, com qual objetivo, etc.
E eu penso que o primeiro erro está não em se compreender o que é Israel ou o que é igreja, que são dois povos distintos, com promessas distintas e um futuro peculiar para cada um. Eu penso que sem esse entendimento nós iremos buscar no Antigo Testamento aquilo que nos agrada e transformar em doutrina, quando a única doutrina dada à igreja foi a doutrina dos apóstolos, como está escrito em Atos capítulo 2, verso 42. Então falemos um pouco sobre os argumentos utilizados por aqueles que defendem o tal orar no monte. O primeiro deles é que Jesus orava no monte. Eu tenho textos como Mateus 14, 23, como Marcos 6, 46, que falam que Jesus despedia a multidão, subiu o monte para orar à parte. Lucas 6, 12, né? Aconteceu que naqueles dias Jesus subiu o monte para orar, passou a noite em oração a Deus. O que nós podemos concluir, irmãos, é que Jesus subiu ao monte para orar e geralmente ele fazia isso sozinho. Da vez que ele decidiu chamar mais alguém, foram Pedro, João e Tiago. E ele o fez por saber que era o momento da transfiguração, ou seja, não havia subido apenas para orar. Mas por que o Senhor Jesus orava no monte? Irmãos, porque ele queria ficar a sós com o Pai. Você pode ver isso em Mateus 14, 23, em Lucas 9, 18. Isso não seria possível na casa de alguém devido ao assédio que era muito grande por parte do povo, e nem mesmo nas sinagogas onde ele era, digamos que, persona non grata. Jesus não era bem visto, não era bem recebido nas sinagogas, como a gente observa em Lucas 6,12, Lucas 22, 44. Agora, observe que ele também orava em lugares desertos, não necessariamente em montes. Lá em Lucas 5,16 mostra isso. E que ele não realizava cultos em lugares assim. Ele apenas fazia isso para ficar a sós com o Pai. Mas eu fico me perguntando, aonde foi, em que momento, em que ponto nós encontramos Jesus incentivando oração nos montes? Em momento algum. Jesus orava nos montes e lugares desertos porque não havia na época templos como nós temos nos dias de hoje. Mas ele foi claro ao dizer, a minha casa será chamada casa de oração. Veja isso lá em Mateus 21, 13. E ele também afirmou, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai. Isso está em Mateus 6, 6. O crente que tem comunhão com Deus, amados, ele sabe que o Senhor ouve a sua oração no templo, em casa ou em qualquer lugar. Mateus 18, 20, 1 Timóteo 2, 8 dão base para isso. Então, para que ir para montes? Para que se arriscar no meio do mato? O que faz a minha oração, irmãos, ter valor diante de Deus? É a minha fé e não o lugar da oração. Quando eu observo, irmãos, toda a jactância, toda a arrogância, toda a vaidade de algumas pessoas que sobem a montes e que acham que são mais espirituais por conta de fazerem isso, eu me lembro muito de Mateus capítulo 6, versos de 5 a 6, onde Jesus disse, quando orares, não sejas como os hipócritas, que se envaidecem por orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Bem que nessa lista poderia estar incluído que sobem aos montes, né? Em verdade, eu vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mas será que esse texto diz uma coisa e Jesus fazia outra? Porque ele também não se trancava em nenhum quarto para orar, ao invés de subir no monte, não é isso? Mas esse é um detalhe que a maioria das pessoas deixa passar despercebido. Jesus não tinha um quarto. E isso é comprovado com Mateus 8:20. Disse Jesus, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Esse texto também ele está referenciado lá em Lucas 9:58. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus subiu ao monte para orar sozinho, porque ele não tinha um quarto onde ele pudesse chamar de seu, onde pudesse trancar-se ali dentro e orar. O problema da atualidade é que as pessoas não sabem mais compreender o que estão lendo e elas criam doutrinas absurdas, baseadas em pequenos trechos completamente fora de contexto. Se você usa essas passagens para respaldar sua oração no monte, você está extremamente equivocado quanto
as Escrituras Sagradas. Se subir ao monte fosse uma doutrina bíblica, irmão, certamente haveria referência, recomendação para que isso fosse feito nos textos bíblicos posteriores aos evangelhos. Porém, essa atitude deixa de correr no restante do Novo Testamento. Nenhum dos outros autores sequer menciona subir no monte como método válido para orar, para buscar o Senhor. Se você quer orar no monte, fique à vontade, mas não há diferença alguma de uma oração onde os irmãos se reúnam na igreja ou em qualquer outro lugar. Então, a mistificação do local é óbvia, só não vê quem não quer. Muitos irmãos pentecostais, neopentecostais, querem ver o monte como se fosse algo espiritual. Existe inclusive todo um ritual antes de subir esses locais. Uns tiram os calçados, outros ficam se autoconsagrando para subirem. E por que não fazem isso para orar num outro lugar? Ninguém é mais santo ou mais consagrado do que ninguém só porque vai orar ao monte. Aliás, muitos só vão para serem vistos. Outros sobem com a esperança de que a resposta divina vem da oração no monte. Tudo isso é lastimável e nada disso é bíblico. Então, para resumir, o monte deixa de ser uma opção para ser uma obrigação do crente. O Senhor Jesus orava no monte, irmãos, por uma questão de opção. E despedidas as multidões, subiu ao monte para orar sozinho. E em caindo a tarde lá ele estava só. Mateus 14, 23. Ele fazia isso por motivos pessoais. Ele também ia para o deserto, não é isso? Assim nós entendemos que não importa o lugar, mas a motivação e a intenção do coração. O lugar é irrelevante diante do Senhor. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo habita no crente. Romanos 8, 9 e 11, 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, 19, 2 Timóteo 1, 14. E por isso, irmãos, Deus está conosco em qualquer lugar. Veja João 4, de 19 a 24. Muitos ainda acreditam, irmãos, no diferencial, né? Eles ensinam que orar no monte é diferente de você estar dentro das igrejas. E a oração no monte ela é defendida e ela é difundida por muitos como sendo algo diferente, por mais que neguem, mas essa é a verdade. E eu fico me perguntando, por que então subiriam ao monte se não fosse por esse tipo de pensamento e de argumento? E as pessoas que frequentam esses lugares para orar, geralmente elas dizem, Jesus sempre costumava ir ao monte para orar, né? É verdade, ele ia ao monte, mas o próprio mestre disse, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem um quarto, você tem uma igreja, você tem outras opções. Faça uso delas e não julgue que estar no monte signifique algo mais santificado ou mais aproximado de Deus, porque isso não passa de misticismo. Meus amados, o que nós enxergamos na Bíblia é que a oração pode e deve ser feita em qualquer lugar. Vemos a oração à beira-rio, lá em Atos 16, 13. Em Atos 16, 25, no calabouço. Vemos servos de Deus orando em casas, em Atos 12, 12. Lá em Atos 1, de 13 a 14, vemos a oração sendo feita no cenáculo, inclusive no andar de cima. Em Atos 10, 9, oração feita no terraço. Em 1 Timóteo 2, 8, diz que nós devemos orar em todo lugar. E em 1 Tessalonicenses 3, 10, que devemos orar de dia e de noite. Mateus 18, 20 fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ou seja, em qualquer lugar que 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome, em nome de Jesus, ali eu estou no meio deles. Portanto, irmãos, quer seja no monte, quer seja no quarto, quer seja na igreja, numa sala reservada, a sua oração vai ter sempre o mesmo efeito. O monte é apenas uma superstição, é algo cultural que nós não devemos imitar. Não devemos imitar de forma alguma, pois pode vir a se tornar uma pedra de tropeço, como de fato tem sido em nossos dias. Esse é um costume inventado, irmãos. Esse é um costume herdado pela herança de uma sociedade sincrética e pagã que, lamentavelmente, tem invadido muitas igrejas e tem destruído a sanidade e a santidade da verdadeira doutrina. Que o povo de Deus possa ter humildade diante daquilo que tão claramente a palavra de Deus expressa. E que aqueles que, mesmo bem intencionados, praticam tal coisa, possam ceder
ao entendimento da verdade que acaba de lhes chegar ao conhecimento agora e abandonar essa prática pagã, em nome da credibilidade e da honra da Igreja do Senhor. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.